Justitia enim Dei, pois a justiça de Deus é revelada de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. E então? O homem vive pela fé e é justificado por ela, e não por aquilo que faz para si mesmo. Seja a adoração de relíquias, o canto nas missas, peregrinações a Roma, a compra do perdão por seus pecados, mas pela fé naquilo que Deus já fez por ele através de seu Filho. Dr. Martin, se você deixar o cristão viver só pela fé, se você acabar com estas boas obras, o que colocará em seu lugar? Cristo. O homem só precisa de Jesus Cristo. Paz, irmãos, bom dia a todos. Graças ao nosso Deus que nos deu mais uma oportunidade de podermos estar juntos, prestando culto a Ele. E eu acredito que ao longo dessa série nós podemos olhar para o Senhor e para as suas obras e sobre uma outra prisma ou perspectiva. Eu espero que isso tenha acontecido com cada um de vocês, e ao longo de tudo que nós já dissemos até agora, eu espero que nós possamos compactuar da mesma cosmovisão de muitos teólogos, principalmente depois da Reforma Protestante, a qual afirmava que não há um metro cúbico, centímetro cúbico ou qualquer parte desse universo a qual Cristo ele não afirme é meu. Todas as coisas pertencem ao nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo pertence a Ele e tudo está sob o seu governo, sob o seu domínio. E é basicamente isso que uma das coisas que está sendo tratada e discutida entre Abacuque e o Senhor. E nós chegamos à nossa reta final dessa exposição, e eu acredito que, assim como eu, vocês esperam por um desfecho, né, bastante significativo e satisfatório, né? Talvez aquelas pessoas que gostam de maratonar em séries, seja na Netflix ou qualquer outro tipo de plataforma, quando a gente acompanha uma série, a gente espera um desfecho que traga gosto e satisfação, né? Algo que a gente vem acompanhando ao longo da série e a gente sabe como é que vai ser o desfecho, né? Já imagina como vai ser o desfecho, vai ser tudo resolvido, tudo vai ser posto no seu lugar, mas quando a gente olha para aquilo que a Bíblia revela, né? O desfecho, ele é bastante duro, embora nós vamos tratar aqui acerca do louvor a que Abacuque ele descreve acerca de Deus, da glória de Deus, e qual é a sua posição diante dessa visão que ele tem de Deus. Nós vemos que o cenário não muda. Judá vai ser castigada, vai ser levada a cativeiro durante 70 anos. O cenário não muda, irmãos. O cenário é o mesmo. Mas, de qualquer forma, o desfecho desse livro termina com uma grande confissão de fé de Abacuque, a qual nós vamos analisar. E até aqui nós percebemos quão insondáveis, porém sábios, são os caminhos de Deus e o quanto Deus ele tem governado e conduzido, irmãos, a história, né? Deus não vem só guiando o seu povo, né? Deus não vem só conduzindo o seu povo, mas aquilo que está contido em Abacuque e no restante das Escrituras, nós podemos perceber Deus ele conduzindo a história, Deus governando todos os acontecimentos, irmãos, tudo de maneira, irmãos, que ele seja glorificado e que os homens
sejam responsáveis pelos seus atos. Isso talvez não pareça coadunar em nossa mente finita e humana, porque Abacuque entendeu que Deus estava levantando os caldeus para punir o seu povo, para condenar o seu povo pelos seus pecados. Abacuque entendeu isso, mas nem sempre é fácil entender como essas coisas elas se alinham à soberania de Deus e à responsabilidade do homem, porque Deus afirma: olha, Abacuque, eu estou levantando essa nação para punir o meu povo, mas eu vou julgar e condenar essa nação por causa dos seus atos pecaminosos, né? Talvez não foi tão fácil para Abacuque compreender, e talvez não seja tão fácil de nós compreendermos hoje como é que Deus levanta uma nação, como é que Deus dá poder a uma nação e depois decide punir essa nação por aquilo que Ele mesmo determinou. Talvez não seja fácil para nós, mas é exatamente isso que nós encontramos no enredo bíblico. Deus governando a história, governando os acontecimentos para que o seu nome seja glorificado. E Ele faz isso, irmãos, de maneira que Ele seja glorificado e de que os homens, eu e você, sejamos responsáveis pelos nossos atos. Pelos nossos atos. E como eu disse para vocês, havia muita coisa para ser resolvido ainda. Depois de todo o diálogo que Abacuque ele teve com Deus, havia muita coisa para ser resolvido. O cativeiro, né, a iminência do cativeiro, era um grande problema para o profeta. Era um grande problema. E com certeza ele causava muita tristeza e muito sofrimento. Abacuque ainda permaneceu, mesmo depois do primeiro e do segundo diálogo que ele teve com Deus, ele ainda permaneceu desconfortável, ainda permaneceu triste pelo fato de que Deus permitiria uma nação muito pior punir o seu povo, o povo da sua aliança. No entanto, a revelação que Abacuque ele tem agora no capítulo 3 acerca de Deus, isso muda toda a sua perspectiva. E é nisso que eu quero que vocês foquem nessa manhã, é na revelação que Deus ele nos deu acerca de si mesmo. A revelação que Deus havia dado para Abacuque sobre o que ele era e aquilo que ele estava fazendo na história, irmãos, foi o suficiente para acalmar Abacuque e para levar ele ao nível de confiança. E é exatamente isso que Deus ele deseja fazer com cada um de nós, é fazer com que eu e você entenda a revelação de Deus na história, nas escrituras e principalmente a sua revelação suprema, que é o Filho de Deus. Essa revelação de Deus, irmãos, deve ser o suficiente, irmãos, para nos levar a confiar em Deus em qualquer circunstância que nós tenhamos que passar. E agora no capítulo 3, nós faremos a leitura do capítulo 3. É basicamente um salmo, né? Um salmo sob a forma de uma oração, irmãos, que Abacuque ele tece no final de todo o diálogo que ele teve com Deus. Façamos a leitura. Oração do profeta Abacuque, sob forma de canto. Senhor, eu tenho ouvido a tua fama e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Deus vem de Temã, o santo vem do monte Parã. A sua glória cobre os céus e a terra se enche do seu louvor. O seu resplendor é como a luz
Os raios brilham nas suas mãos, o seu poder se esconde ali. Adiante dele vai a peste, e a pestilência segue os seus passos. Ele para e faz a terra tremer, olha e sacode as nações. Esmigalham-se os montes primitivos, as colinas antigas se abatem, os caminhos de Deus são eternos. Veja as tendas de Cusã em aflição, os acampamentos da terra de Midian tremem. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira e contra o mar o teu furor? Já que andas montado nos teus cavalos, nos teus carros de vitória, preparas o teu arco, a tua aljava está cheia de flechas, tu fendes a terra com rios, os montes te veem e se contorcem, torrentes de água passam, as profundezas do mar fazem ouvir a sua voz, e levantam bem altos as suas mãos. O sol e a lua param nas suas moradas, ao resplandecer a luz das tuas flechas, ao fulgor do relâmpago da tua lança. Na tua indignação marchas pela terra, na tua ira pisa as nações. Tu saíste para salvar o teu povo, para salvar o teu ungido. Feres o chefe da casa dos ímpios, deixando-o descoberto dos pés à cabeça. Versículo 14. Transpassas a cabeça dos guerreiros do inimigo com as suas próprias lanças, os quais, como tempestade, avançam para destruir. Alegram-se como se estivessem para devorar o pobre em segredo. Marchas com os teus cavalos pelo mar, pela massa das grandes águas. Ouvi isso, e o meu íntimo se comoveu. Os meus lábios tremeram e ouviu a sua voz. A podridão entrou nos meus ossos, e os meus joelhos vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos ataca. Versículo 17. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco, e nos currais não haja mais gado, mesmo assim eu me alegro no Senhor, e exulto no Deus da minha salvação. Deus, o Senhor, é a minha fortaleza, Ele dá aos meus pés a ligeireza das corças, e me faz andar nas minhas alturas. Amém? Esse é um salmo do profeta, salmo que Abacuque ele faz sob a forma de uma oração, e nós vemos que a linguagem ela é bastante incomum, né, naquilo que nós conhecemos como poesia. Só que nessa última sessão e última parte desse livro, Abacuque ele faz uma confissão, né, da maneira mais vívida e profunda possível, né, sobre uma nova percepção da realidade. Aquilo que Abacuque tinha anteriormente, talvez vocês não se lembrem, e alguns não estiveram aqui acompanhando conosco, mas qual era a perspectiva e o vislumbre que Abacuque ele tinha acerca de Deus? Era de que, primeiro, em seu primeiro diálogo, Deus estava sendo indiferente com o seu sofrimento. Senhor, o Senhor não está vendo? Senhor, eu estou clamando e o Senhor está em silêncio. Senhor, eu grito violência. Olha a calamidade que está acontecendo no meio do seu povo. Essa era a primeira perspectiva e percepção da realidade que Abacuque tinha. Essa era a primeira noção quando ele olhou aquilo que estava ao seu redor. Isso acontece bastante conosco, né? Nós olhamos o que está ao nosso redor de maneira superficial e nós acabamos tirando o quê? Conclusões
precipitadas daquilo que Deus é e daquilo que Ele está fazendo. Então Abacuque, em sua primeira percepção daquilo que estava ao seu redor, era de que Deus estava sendo indiferente. E segundo, Senhor, o Senhor não está vendo a maldade? É como se Deus estivesse coadunando ou compactuando com aquilo que estava acontecendo, com toda aquela maldade que estava acontecendo. Mas quando nós olhamos para o capítulo 3, a percepção de Abacuque, a visão que ele tem agora de Deus, é transformada. E a nossa percepção da realidade, aquilo que nós entendemos acerca de Deus, precisa ser moldada, irmãos. Ela precisa mudar. E não por aquilo que nós enxergamos superficialmente, mas aquilo que Deus ele revelou acerca de si mesmo. A nossa cosmovisão, a maneira como nós interpretamos o mundo, irmãos, ela não pode estar baseada naquilo que eu penso, naquilo que eu acho, nas minhas crenças pessoais ou crenças populares. A minha percepção da realidade, aquilo que eu penso acerca de qualquer assunto polêmico ou qualquer coisa que esteja à minha volta, ela precisa ser resultado daquilo que Deus se revelou para o seu povo. É por isso que há tanta distorção, é por isso que há tanta subjetividade, relativismo no meio social, político, econômico, porque, irmãos, tudo é relativo. Cada um pode impor aquilo que pensa, mas para o povo de Deus, irmãos, nós enxergamos tudo o que está à nossa volta com base naquilo que Deus revelou acerca de si mesmo. Nós interpretamos fatos e a história com base naquilo que Deus se revelou. Naquilo que Deus se revelou e naquilo que Ele nos registra em sua palavra. Ou como nós já dissemos anteriormente, irmãos, nós devemos interpretar a história a partir da revelação do Deus Todo-Poderoso e não o inverso. Nós olhamos para a história e começamos a interpretar Deus, né, como alguém que abandonou o universo à mercê das suas vontades, né? Como alguém que não está preocupado com a sua criação, porque há tantas catástrofes, há tanto mal, há tanta injustiça, porque é isso que a história nos apresenta. Mas quando nós interpretamos a história a partir daquilo que Deus se revelou, as coisas mudam, irmãos. Aliás, as coisas permanecem as mesmas, mas o nosso coração muda, a nossa mente muda. E o cenário vai permanecer o mesmo, mas o nosso coração ele é transformado por aquilo que Deus ele se revelou. Abacuque ele começa dizendo que, nessa minha versão aqui, na maioria de vocês está escrito: Senhor, tenho ouvido a tua fama, né? Essa é uma das versões que aparece, mas as versões mais arcaicas, né, as versões mais antigas, aparece: Senhor, eu ouvi a tua palavra e temi. Eu tremi, Senhor, diante da tua palavra. O que Abacuque quer dizer é que diante de todo o discurso e de toda a afirmação que Deus havia dado, ele estava agora atento e alarmado, com seus olhos fixos e esperançosos naquilo que Deus disse que iria fazer, ou disse que estava fazendo. Quando Abacuque diz: Senhor, tenho ouvido a tua palavra e temi, Senhor. Irmãos, quando nós nos deparamos com o texto e com a revelação da palavra de Deus, às vezes nós desconsideramos aquilo que a Escritura tem dito e afirmado acerca de Deus. Nós não mais trememos e tememos diante da revelação de Deus, diante da sua palavra. Mas Abacuque,
ao ouvir as afirmações de Deus, ele temeu, ele ficou atento e alarmado. Irmãos, nós costumamos ficar assim diante dos noticiários ou das fofocas que nós ouvimos. Foi isso mesmo, pastor, que aconteceu? Meu Deus! Ontem eu e minha esposa ficamos alarmados com aquilo que aconteceu em nosso condomínio. Entrou uma pessoa, ocorreu um feminicídio, e nós ficamos alarmados, ficamos assustados com aquilo que nós ouvimos, o que aconteceu ontem. Irmãos, mas nós deveríamos ficar mais atentos e alarmados com aquilo que Deus disse que está fazendo e que vai fazer na história. É exatamente isso que eu quero que vocês foquem, naquilo que Deus disse que está fazendo e que vai fazer na história. É isso que deve causar alarme e que deve causar temor em nossos corações, aquilo que Deus disse. É claro, irmãos, que tudo o que acontece ao nosso redor, de fato nos traz choque, Se os cientistas estão preocupados com a questão climática, irmãos, e se os cientistas políticos também estão preocupados com o cenário político, ainda mais nós que acompanhamos os jornais, os noticiários, é claro que tudo isso causa certo temor e nos alerta sobre o que vem acontecendo. Irmãos, mas tudo isso deve estar debaixo daquilo que Deus ele vem dizendo acerca de si mesmo e acerca das suas obras. Abacuque continua dizendo, Senhor, eu tenho ouvido a tua fama, eu tenho ouvido a sua palavra e me sinto alarmado. Por isso, Senhor, aviva a tua obra, ó Senhor. No decorrer dos anos e no decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Um texto que é muito mal interpretado e muito mal utilizado, Nós costumamos utilizar esse texto para dizer ao Senhor, aviva o teu povo, Senhor, aviva a tua igreja. Mas Abacuque não está pedindo por um avivamento espiritual dentro do povo, porque anteriormente ele estava clamando por justiça. Senhor, Abacuque estava simplesmente dizendo, Senhor, pune esses sacerdotes corruptos que estão distorcendo a tua lei. Senhor, pune o teu povo porque eles estão adorando outros deuses. Então, Abacuque não está clamando aqui por avivamento religioso ou qualquer avivamento como nós conhecemos na nossa atualidade. Abacuque está simplesmente fazendo aquilo que Cristo fez em uma das suas orações, que é a oração dominical que todos conhecem. Abacuque estava dizendo, Senhor, seja feita a sua vontade. É isso que Abacuque está pedindo. É isso que Abacuque está ansiando. Embora seja um contrapeso à vontade de Deus para Abacuque, porque Abacuque não queria que o seu povo fosse levado cativo, ou que Deus usasse um povo pagão para punir o seu povo. Mas Abacuque entendeu que os caminhos de Deus eram sábios e perfeitos, e que no final das contas resultaria na glória de Deus, na punição dos pecados e na redenção do povo de Deus. Abacuque sabia disso. Embora nós não compreendamos, irmãos, exatamente a vontade de Deus, ela é sempre sábia
e perfeita. Ela é sempre sábia e perfeita. E nem sempre vamos entender e aceitar a vontade de Deus. Assim como Abacuque. E Abacuque, ele deixa isso como exemplo. E nós percebemos isso até mesmo no nosso Senhor Jesus Cristo, que diante do sofrimento que ele estava se propondo a passar por nossa conta, ele sabia que era a vontade de Deus. Ele sabia que era o caminho certo, ele sabia que era o caminho perfeito. Ainda que a gente olhe ao Senhor, se o Senhor fizesse assim, não seria melhor? Senhor, se o Senhor seguisse essa rota, não seria melhor? Irmãos, se Cristo não tivesse cumprido a vontade de Deus da maneira como Deus havia estabelecido na eternidade, os meus e os seus pecados não teriam sido pagos. Nossos pecados não teriam sido pagos, porque não era somente a vontade de Deus, mas era o caminho mais perfeito. Era o sacrifício de Cristo. E por isso que Abacuque está dizendo: Senhor, aviva a tua obra, Senhor, realiza tudo isso que o Senhor, todos os seus intentos que o Senhor está propondo a fazer, Senhor. Seja feita a sua vontade, que no decorrer dos anos, no decurso dos anos, Senhor, faze tudo isso conhecido, Senhor. No entanto, na tua ira, Senhor, lembra da tua misericórdia. Abacuque entendeu, sabia que Deus estava sendo justo e correto, mas Abacuque também esperava que Deus exercesse misericórdia, porque era o povo da sua aliança. Irmãos, a partir de agora, do versículo 3 até o versículo 15, a imagem que Abacuque ele descreve, e aqui é a visão que ele tem acerca de Deus, ela é bastante épica. E quando eu falo épica, isso ressoa de poesias e até mesmo filmes ou séries, a qual tem um herói, né, que sai para uma determinada batalha, né, como alguém que já espera por uma vitória, né? E a imagem que Abacuque descreve aqui, ela é bastante épica, acerca da ação de Deus na história. Deus saindo, Deus vindo até nós, né, adentrando a história como um guerreiro, irmãos. E isso, quando a gente fala isso, irmãos, isso não é nada baseado no imaginário judaico, ou não é nenhum adendo do pregador, né? Embora eu goste de séries épicas, né, filmes de super-heróis, isso não é nenhum adendo, irmãos. Porque como é que Deus se revela no Antigo Testamento a Moisés e ao seu povo que ele tira do Egito? Eu sou o Senhor dos exércitos. Eu sou Deus que batalha e que guerreia. E essa é a imagem que Abacuque tem, por isso não é nenhum adendo, não é nenhuma imagem, imaginário judaico, né? Mas é aquilo como Deus se revelou. Abacuque está baseado naquilo que Deus se revelou. Deus se revelou como Senhor dos exércitos, o Deus que batalha, o Deus que guerreia e sai como um corajoso comandante dos exércitos, o Senhor dos exércitos, aquele, irmãos, que sai para a batalha para alcançar os seus propósitos redentores, que batalha para salvar o seu povo e para dar fim aos seus inimigos perversos, executando tanto o juízo quanto a redenção, irmãos. É exatamente por isso que nós não devemos acreditar, irmãos, que Deus, ele por algum instante
ele tenha parado de trabalhar ou de guerrear. Por isso que nós não podemos deixar, irmãos, não podemos acreditar que Deus seja indiferente para com o nosso sofrimento. E é por isso que nós não podemos acreditar, irmãos, que Deus, ele por algum instante, ele deixou de punir o pecado, irmãos. Porque esse Deus, a qual se revelou ao seu povo no Antigo Testamento, e a qual se revelou no Novo Testamento, na pessoa do seu Filho Jesus Cristo, é o Deus que batalha, é um Deus que guerreia, irmãos. O interessante é o método como Abacuque descreve a ação de Deus na história, não só como guerreiro, mas é um Deus, um guerreiro que vem. É um guerreiro que vem, irmãos. E esse Deus ao qual nós servimos, irmãos, ele vem. Ele vem para redimir a sua boa criação. E quando eu falo boa criação, é porque ela é boa. Embora nós olhemos para todo o caos que esteja acontecendo por causa do pecado, irmãos, quando Deus criou todas as coisas, ele estava satisfeito e disse: isso é muito bom. E é por isso que esse Deus, ele vem, irmãos, ele vem e ele veio para redimir a sua criação. Ele vem para redimir a sua criação e ele nos promete vir redimir a sua criação, estabelecendo novos céus e uma nova terra onde habitam a justiça. Acredito que, como eu, vocês já estão fartos de tanta injustiça que acontece contra nós ou com qualquer outra pessoa. Mas ele nos garante que ele vem, irmãos, para estabelecer novos céus e uma nova terra onde habitam a justiça. Irmãos, esse Deus vem e ele vem para dar fim, para dar cabo ao perverso, ao ímpio e a todo sofrimento que nos aflige. Por isso, irmãos, não se assuste. Eu sei que nos causa bastante indignação quando os injustos e perversos assumem o controle e o poder. Mas o nosso Deus vem para dar fim ao perverso, irmãos, e para pôr um basta em todo o sofrimento que nos aflige. Essa é a garantia de Deus. E sim, irmãos, ele vem para galardoar e recompensar os justos. Esse deve ser o conforto, irmãos, daqueles que vivem por meio da fé em Cristo Jesus, que foi morto pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa completa justificação. Que esse Deus vem, ele vem, irmãos, ele vem para galardoar e recompensar aqueles que viveram pela fé. Eu sei que talvez você já esteja tão cansado de ser tão bom, tão justo e só receber o inverso daquilo que você tem plantado. Talvez você esteja tão confuso ao ponto: Senhor, não compensa ser tão bom, ser tão justo, se eu não estou colhendo, Senhor, bons frutos daquilo que eu estou plantando. Mas saiba que o Senhor vem, e Ele vem para recompensar o seu trabalho, a sua labuta, a sua justiça, a sua confiança, a sua perseverança, as suas lágrimas e as suas orações. Ele vem, irmãos, ele vem. E a pergunta é: você tem realmente fé
para confiar que Ele virá para cumprir todas as suas promessas e que enfim Ele virá para enxugar todas as lágrimas dos nossos olhos e enfim cessar todo o sofrimento? Será que realmente vale a pena esperar por isso? Será que realmente isso é certo e confiável? Essa é a pergunta que nós devemos fazer agora. Será que realmente vale a pena esperar por isso? Será que realmente é a grande recompensa para tudo que eu estou passando? Será que vale a pena, irmãos? Essa é a pergunta que o Senhor faz para os seus justos. Você tem fé para isso? Tem pessoas que têm fé para muita coisa, mas ela não tem fé para confiar nas promessas e no caráter de Deus. Mas, Roberto, é muito utópico, é muito fantasioso tudo isso que você está dizendo. Parece coisa sua, parece crença sua. Irmãos, eu sou uma pessoa que estou submerso nas promessas que Deus fez. E se isso não for suficiente, irmãos, largue o Evangelho. Largue, porque o Evangelho é isso, irmãos, é confiar nas promessas de Deus, é confiar que Deus está agindo, e Deus está batalhando, irmãos. E deixa eu dizer uma coisa para você, Deus não está batalhando, lutando pelas suas causas. Deus está batalhando e lutando para alcançar os propósitos dele, para alcançar os propósitos e as promessas que ele fez. Talvez alguém já tenha te enganado algum dia dizendo que Deus está lutando e batalhando por você. Deus está batalhando e lutando para alcançar os propósitos dele. E os propósitos dele é estabelecer novos céus, nova terra onde habita a justiça. Os propósitos dele, irmãos, é vir e galardoar os santos que esperaram nele. Os propósitos dele, irmãos, é cessar todo o nosso sofrimento. Mas a pergunta é: temos fé para isso? Temos paciência para isso? Parece utopia de pós-milenista, né, pastor? De preterista, né? De acreditar que no final tudo vai dar certo, quando nós olhamos e é só corrupção, é só injustiça, irmãos. É só catástrofe, é só danos àquilo que Deus cria, é só danos à boa criação de Deus. E parece que nada vai ser ajustado, nada vai ser colocado no seu devido lugar, quando nós olhamos para isso. Então tudo isso que eu estou dizendo parece fantasia. Irmãos, as promessas de Deus são firmes e fiéis, e nós precisamos ter fé para isso. E Abacuque encerra com a sua confissão de fé, afirmando: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira me decepcione, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco, e nos currais não haja gado, mesmo assim eu me alegro no Senhor, e exulto no Deus da minha salvação. Deus, o Senhor, é a minha fortaleza, e dá aos meus pés a ligeireza da corça, e me faz andar nas minhas alturas. Houve uma época em que surgiu uma filosofia chamada
o estoicismo, né, talvez alguém já tenha estudado sobre os estoicos, era uma filosofia a qual se acreditava que o ser humano devia se conformar com o sofrimento como parte da vida, como algo natural, e simplesmente se conformar. E aí, ao longo da história, algumas pessoas começaram a relacionar o estoicismo, né, com essa ideia de se conformar com o sofrimento, começaram a relacionar essa filosofia com o cristianismo. As pessoas começaram a olhar para os cristãos dizendo: os cristãos se conformaram com o sofrimento porque eles entenderam que o sofrimento é natural, faz parte da vida. Só que eles estão bastante equivocados, irmãos. Nós não nos conformamos com o sofrimento pelo fato de que é simples naturalidade da vida. Nós descansamos e confiamos no Senhor em meio ao sofrimento, porque nós sabemos que as promessas de Deus são fiéis. E mesmo diante do sofrimento, nós ainda pedimos socorro, pedimos ajuda a Deus, pedimos refrigério para que possamos suportar todo o sofrimento que está reservado para o povo de Deus. Ainda que nós temos que enfrentar todo o sofrimento. E Abacuque, ele não simplesmente se conforma, como afirmaram algumas pessoas ao longo da história, de que o povo de Deus havia se conformado com o sofrimento. Abacuque não está conformado aqui com o sofrimento. Ele está dizendo: beleza, é isso que o Senhor quer, eu vou aceitar, pronto e acabou. Abacuque está dizendo: Senhor, mesmo diante de tudo isso, ainda que tudo isso que o Senhor está dizendo vai acontecer, ainda que me falte tudo, ainda que tudo seja levado, seja destruído, Senhor, eu ainda me alegrarei no Deus da minha salvação. Eu ainda confiarei no Deus que me prometeu fazer justiça, que prometeu redimir o seu povo, que prometeu colocar tudo no seu devido lugar. Abacuque expressa, irmãos, a sua firmeza. E o mais difícil para nós, quando nós somos submetidos a passar pelo sofrimento, é a firmeza. Será que nós estamos firmes? Nossa firmeza e fé no Senhor, irmãos, ela não pode e jamais deve depender das circunstâncias, mas unicamente na revelação de Deus, naquilo que Ele revelou sobre a sua majestade, naquilo que Ele revelou acerca da sua glória, majestade e poder, naquilo que Ele se revelou, irmãos. Irmãos, que diante de tudo isso que Abacuque ele discutiu, dialogando com Deus e tentando compreender os caminhos de Deus, e ao buscar a vontade de Deus e a decidir a confiar no Senhor, nós cremos que este é o desejo de Deus, essa é a vontade de Deus para o seu povo, em qualquer parte e a qualquer tempo da história, é que o seu povo confie no Senhor, é que o seu povo lute ao lado de Deus e não contra Deus, mas lute ao lado de Deus pelas causas do reino, mas que ao mesmo tempo se apegue à sua confiança em Deus. Irmãos, vamos orar para que o Senhor Ele continue nos fortalecendo e nos concedendo fé para que possamos suportar o sofrimento e as nossas dificuldades. Senhor, neste momento nós oramos a Ti, Senhor, e queremos pedir perdão, Senhor, por todas as vezes em que
Nós desprezamos as tuas promessas e a tua palavra, Senhor. E que a partir de agora, Senhor, nós possamos ficar alarmados, mas alarmados diante da tua palavra, Senhor. Atentos a tudo aquilo que o Senhor disse, que fez, que está fazendo e que irá fazer. Ó Deus, que nós possamos confiar nas suas promessas, de que o Senhor vem para estabelecer novos céus e uma nova terra, onde habita a justiça. Que nós possamos crer que o Senhor vem para punir e para condenar os injustos e perversos. Que nós possamos crer e confiar que o Senhor há de vir para nos recompensar, ó Deus, e para colocar um basta em nosso sofrimento, ó Deus. Nos ajude a perseverar em oração e a confiar naquilo que o Senhor se revelou a nós. Nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.